Bom, podemos começar, né? Então, a ideia hoje é fazer uma breve revisão dessas primeiras semanas aí que foram bastante tumultuadas em virtude aí da graduação, uma série de problemas. Então, não deu para eu fazer exatamente como eu tinha planejado, tá? Essas primeiras semanas. Mas ano que vem a gente vai estar mais tranquilo. E aí a gente mantém o nosso cronograma da forma como ele foi estipulado. Se bem que a ideia, né, nessas disciplinas do mestrado é que vocês realmente tenham um estudo autônomo, né, e que a gente utilize esse espaço mais para tirar dúvidas, bater um papo aí sobre o que está sendo visto no material de apoio. Bom, então, de acordo com o nosso cronograma aí, né, nas primeiras semanas, a gente ia fazer uma revisão aí sobre modelos matemáticos, né? E com isso, a gente finaliza essa primeira parte na semana que vem, com vocês entregando aí o primeiro trabalho, que eu deixei disponível para vocês ontem, né, no campus virtual. Ano que vem a gente continua ainda um pouco com a parte de modelagem, tá? Só que com problemas dinâmicos e de difusão térmica. E depois a gente vai ver um pouco mais a parte de simulação, com questões aí de definição de turbulência e o método dos volumes finitos, que é um dos métodos mais empregados para simulação de escoamentos. Então a gente vai ter uma breve introdução aí sobre esse método dos volumes finitos. E como já falado, né, a gente vai ter aí as nossas avaliações em termos apenas de trabalhos, tá? Estamos aí também em estudo remoto, né? Então, basicamente, aí lista de exercícios, discussão de artigos científicos, e cada um deles com 25%, valendo 25% aí da nota de vocês, né? Então, hoje a gente vai rever um pouco, né, do que foi disponibilizado para vocês no material dos slides e qualquer dúvida e qualquer questão aí sobre os exemplos que vocês acreditam que fizeram, a gente pode discutir, discutir hoje, tá? Então, pessoal, qualquer questão, tá? Eu peço que vocês falem, porque como eu estou aqui na apresentação, eu não consigo visualizar o chat. Então, se vocês quiserem interromper, peço que vocês me falem, que aí a gente esclarece alguma coisa, tá? Bom, essa definição bem básica aí de modelo matemático, né? A gente, na engenharia, a gente, muitas vezes, quase sempre, né? A gente quer descrever o comportamento de algum sistema em termos matemáticos, né? Daí vem, então, os modelos matemáticos. Podem ser físicos, podem ser sociológicos ou mesmo econômicos, né? A gente tem vários modelos matemáticos aí e a gente está vendo, né, nessa pandemia a importância dos modelos, né, para predizerem, né, a taxa, né, de infecção do coronavírus, né? Então a gente tem aí, a gente tenta reproduzir o comportamento, né, de algum sistema utilizando aí equações matemáticas, né? Para construir um modelo matemático, né, a gente tem que identificar essas variáveis responsáveis, né, pela variação do sistema e a gente tem que definir, né, um nível de resolução do modelo, né? Se a gente vai incorporar todas as variáveis, que vai ter um modelo muito complexo, né?
ou se a gente vai elencar quais são as variáveis mais importantes, né, que vão influenciar naquele sistema, naquele processo, e aí, então, a gente vai trabalhar com essas variáveis, né, que nós escolhemos. E depois, né, como tudo na área de engenharia, a gente, para reproduzir, né, fielmente aí uma realidade, nós temos que elaborar um conjunto de hipóteses, né, que sejam razoáveis sobre esse sistema que nós estamos tentando aí descrever, né? E essas hipóteses, né, vão incluir também leis empíricas. Bom, eu não vou falar sobre o que está lá, né? A ideia aqui é só falar sobre uma breve revisão do que está lá. Então, a gente começou apresentando para vocês os modelos de escoamento de fluidos, tá? Então, para representar, né, um pequeno elemento aí de volume de fluido, a gente aplica a segunda lei de Newton, né, ao movimento dessa partícula fluida, né, para fazer então o nosso modelo matemático. Então eu deixei para vocês aí, né, esse exemplo, né, mostrando aí algumas linhas de corrente, nos dando aí, né, como que se dá a distribuição da velocidade, né, ao longo da linha de corrente, uma linha de corrente identificada aí, né, AB, e nós temos aí essa distribuição de velocidade, né, então a gente tem aí um fluido, né, que nós vamos considerar invíscido e incompressível, escoando, né, em torno de uma esfera aí de raio A. E aí nós queremos determinar essa variação da pressão entre os pontos A e B, né? O ponto A vem lá do menos infinito, né, no ponto A, e o ponto B logo após aí, né, logo antes a esfera, tá? Aí eu gostaria de saber se vocês resolveram esse exemplo, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade nessa resolução. Vocês chegaram a montar o gráfico? Alguém? Eu não, professor. Certo. Algum de vocês fez? Gabriel? Eu fiz, mas eu não cheguei a montar o gráfico, não. Certo. Eu também fiz, mas não cheguei a montar o gráfico. Tá, e onde vocês chegaram? Vocês chegaram na distribuição da velocidade? ΔP? Eu cheguei que P é igual a menos ρ vezes a velocidade inicial ao quadrado, aí tem o raio A sobre x, tudo isso ao cubo, mais meio de A sobre x elevado à sexta, sabe? Eu cheguei nessa distribuição de pressão, mas chegar a montar o gráfico, não. Tá, acho que vocês fizeram então a parte mais complicada, digamos assim, né? Depois para fazer o gráfico é só substituir, né? Pegar o x igual a menos 3a, menos 2a, x igual a menos a. Então, pessoal, foi exatamente o que o Gabriel falou, né? Como é que vocês vão resolver isso aqui, né? Vocês vão considerar, né, um escoamento permanente em vista do incompressível, né? Então a gente tem aqui a expressão, né, para pressão, para esse escoamento, a consideração aí na direção x, né? Então θ vai ser igual a zero. E aí então nós vamos ter essa expressão aqui para
distribuição da pressão, certo? Com essa consideração que θ é igual a zero. Então, nós vamos depois substituir pela expressão de distribuição de velocidade que foi dada no enunciado, tá? Então, a gente obtém essa derivada da velocidade com relação a x, né? Então, a gente deriva essa expressão, obtém essa derivada, e depois substitui na distribuição da pressão, tá? E nós vamos chegar, então, nessa expressão para a distribuição da pressão com relação a x. E aí, a gente integra, né, entre os pontos aí, um ponto 1 e ponto A e B, e a gente obtém aí essa distribuição da pressão, né? O ΔP, então, por essa expressão. E aí é só substituir, né? Quando nós tivermos aí, foi pedido, né? Deixa eu ver aqui. Quando o x for igual a menos 3a, então a gente pode substituir o x aqui por menos 3a, tá? Depois menos 2a, então ele vai se aproximando da esfera, né? Até menos a, né? Então substitui aqui o x, né? Por esses 3 pontos. Nós vamos observar o quê, pessoal? Nós vamos ter um gráfico de pressão aí, né? Com relação a x, que vai estar aumentando esse ΔP, né? Nós vamos ter aí uma parábola, né? De menos 3a até menos a. Então, a gente vai ter aí esse gráfico de aumento de pressão, né? E a gente vai observar, né, que no ponto menos a, o ΔP vai ser exatamente o quê? Rho V0 ao quadrado sobre 2, né? Então, a gente vai ter aí esse gráfico de distribuição de pressão, né? Então, não sei se dá para vocês verem aí, mas a cara dele é mais ou menos essa, né? Nós vamos ter aí esse ponto de máximo em ρ vezes ao quadrado sobre 2, né? Então, a gente começa lá com menos 3a, menos 2a e menos a. Então, esse seria o gráfico aí dessa distribuição de pressão, tá? Tranquilo? Então, é só vocês aplicarem aí essa equação, né, e fazerem a integração aí para obter essa queda de pressão ao longo aí do eixo X, tá? Logo depois, né, foi apresentado a equação de Bernoulli, né? Então, acho que é bastante conhecido, né? Lá da mecânica dos fluidos, né? Todos vocês viram, né? Nas disciplinas aí da graduação. Então, é amplamente, né, aplicada, né, nos problemas aí de escoamento, né, da engenharia. E aí é a equação que a gente consegue, né, acompanhar aí uma linha de corrente, tá? E também, né, daquelas hipóteses que a gente faz, né, para aplicar o modelo matemático, né, nós consideramos aí o escoamento invíscido, né, permanente e incompressível. E aí, então, nós podemos aplicar a equação de Bernoulli. Observações aí, né, que a gente vem lá da uma integração da segunda lei de Newton, né, para a gente conseguir chegar na equação de Bernoulli, tá?
É importante conhecer as condições de contorno nos pontos, né? E também conhecer a variação da velocidade, né, ao longo aí da linha de corrente. Então, a gente tem, né, uma forma equivalente, quando a gente divide aí, né, pelo peso, né, e a gente sabe, né, que todos os termos, né, dessa equação aí tem a dimensão de comprimento, né? Então, nós temos as cargas, né, nós temos aí o que a gente chama de carga de pressão, carga de velocidade, né, e a carga de elevação. E também, né, bastante conhecida a equação da continuidade, né? Então, quando a gente tem aí, né, um volume de controle, né, nós temos aí um fluido entrando nesse volume de controle. Então, nós temos aí que a vazão volumétrica que entra, né, é igual aí a vazão que sai, né? E aí, nós deixamos para vocês também, né, mais um exemplo para vocês resolverem, né, aplicando aí a equação de Bernoulli, né? Esse aí vocês chegaram a resolver? Alguém fez? Alguém, pessoal? Ou não fizeram? Ninguém? Bom, isso aí é só aplicar, né, a equação de Bernoulli, tá? E considerar também, né, a equação da continuidade. Então, vocês vão utilizar aí a equação de Bernoulli e a equação da continuidade, tá? Eu sugiro que vocês apliquem primeiro, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, tá? Em que as pressões, né, são iguais, tá? E depois vocês utilizam a equação da continuidade, né? E aí, então, vocês vão encontrar a velocidade, né? E a vazão volumétrica aí que ele quer pedido, né? Então, vocês vão encontrar, né, que V2 é igual a 6,26 metros por segundo e que a vazão volumétrica é 0,0493 metros cúbicos por segundo, tá? Então, vocês já devem ter dado uma olhada na lista, né? Então, a gente vai ter exercícios aí, né, referentes ao primeiro material do slide, né, do dia 1, e ao slide aí do dia 2, em que nós estamos entrando agora, né?
em que a gente fala aí sobre o nível de resolução aí dos modelos matemáticos, né? Então, depende muito aí, esse nível de resolução, depende muito aí do nível de fidelidade, né, que nós queremos, né, no nosso modelo matemático, né? Então, para alguns propósitos, né, a gente fica satisfeito com modelos de baixa resolução, né? Então, se a gente for lembrar lá dos primórdios, né, do ensino médio, quando a gente fazia, né, a modelagem de um movimento de um corpo em queda, né, a gente, vocês devem se lembrar, né, que a gente ignorava, né, a gente desprezava a força de atrito do ar, né. Então, para aqueles objetivos, né, do ensino médio, esse modelo era satisfatório, né, a gente entendia uma série de princípios da física utilizando esse modelo bem aproximado, né, bem realmente bem simples, né, para a representação da realidade, né? Mas para quem serviu o exército, né, ou para quem trabalha com a questão aí de projetar o percurso de um projétil, né, de longo alcance, esse modelo do ensino médio não nos satisfaz, né? Ele é bastante simplório, né? Então, como nós precisamos de uma precisão muito maior, né? Nós temos que levar em conta muito mais variáveis, né? Então, a gente tem que levar em conta, a gente não pode ignorar, né, a resistência do ar, ou mesmo o efeito da curvatura da Terra na predição, né, do percurso desse projétil. Então, a gente tem sempre que ter em mente, né, qual que é o nível de fidelidade, né, de precisão que nós pretendemos no nosso modelo matemático, né? Então, para que ele vai ser aplicado, né? Então, se nós estamos aí falando de representar um processo industrial, né? Predizer o comportamento de um, de um processo, né? Em que nós temos aí toda a questão, né, do controle de qualidade de um processo. Então, nós temos que ficar atentos, né, se esse modelo realmente está reproduzindo a contento, né, o que acontece naquele processo, né? Então, essa é uma das premissas que nós temos que seguir, né, quando nós estamos formulando um modelo matemático para reproduzir um determinado processo. Então, nós vamos entrar depois, né, na parte de simulação. Então, quando a gente faz, né, toda essa elaboração, né, toda essa formulação de um modelo matemático, por exemplo, para simular, né, um escoamento dentro de um equipamento, nós temos que ficar bem atentos, né, nas equações que nós vamos usar, né, nas equações matemáticas. Então, a gente usa muito, né, as equações de Navier-Stokes para reproduzir esses escoamentos, né? E a gente sabe que para conseguir, né, utilizar e resolver as equações de Navier-Stokes, nós não conseguimos, né, uma solução analítica, né? Nós temos aí que, quando é muito complexo, né, porque as analíticas são só para hipóteses muito simples, né, que vão simplificar muito o nosso modelo. Então, nós temos que partir para os métodos numéricos. E aí, então, a gente também tem que ter métodos numéricos que sejam capazes, né, de reproduzir o que acontece em um processo. Professor, Sim.
como que eu sei que o meu modelo matemático ele é preciso para descrever um processo qualquer em relação a um segundo modelo, sabe? É possível quantificar essa precisão para descrever esse processo ou não? Bom, eu estava aqui sem ver quem que perguntou, só para eu saber. Gabriel. Bom, Gabriel, bom, geralmente o que a gente faz é validar, a gente tem que, na verdade, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que validar esse modelo, né? Então, geralmente a gente faz um protótipo, né? A gente faz um modelo realmente em escala pequena. Nós fazemos aí todas as nossas observações, né? Nesse modelo e depois nós temos que validar esse modelo. Então, nós validamos como? Nós validamos com dados experimentais, tá? Quer seja dados que nós mesmos né, obtivemos em laboratório, tá? Então, se for, por exemplo, né, vamos pensar aí em um modelo para representar um escoamento dentro de um ciclone. Então, a gente tem que formular um modelo matemático que vai representar esse escoamento dentro desse equipamento. Nós fazemos toda a modelagem matemática, né? E, por exemplo, utilizamos o método dos volumes finitos, por exemplo, para simular esse escoamento, tá? Se nós tivermos a possibilidade de validar esse modelo experimentalmente, aí tudo bem. Geralmente nós trabalhamos com isso, né? Se não, nós validamos esse modelo com artigos científicos, então já são modelos que foram formulados, né, e validados por outros autores, né, e aí então nós podemos dizer com um nível de confiança bastante alto, né, que o que acontece no modelo acontece na realidade, né. Pegando aí o exemplo do coronavírus, por exemplo. Então, a gente tem os modelos que tentam, né, predizer como é que vai ser aí a taxa de crescimento da contaminação, né? Então, nós temos uma vasta literatura aí que os autores se baseiam, né, para formular esses modelos. Mas depois a gente tem que validá-los, né? Então, a validação se dá com o que acontece na realidade. Então, se aquele modelo representa ou não fielmente, né, o que acontece, é só realmente com a validação desse modelo, né? Bom, eu não sei se ficou claro, mas a gente vai entrar nisso mais para frente depois e a gente pode voltar a esse assunto. Mas você faz o modelo e você tem que, de alguma forma, validá-lo, né? Tem que ter elementos, né, que comprovem que aquele modelo realmente faz uma predição, né, ou consegue representar o que acontece aí na realidade, né? Não sei se ficou claro, Gabriel. Ficou sim, obrigado. Tá. Então, pessoal, falando dos modelos, né? Então, o que acontece? Geralmente, né, nós vamos ter aí, dentro das hipóteses, uma taxa de variação, né, de uma ou mais variáveis, né? E aí, a descrição matemática dessas hipóteses será feita por uma ou mais equações, né, envolvendo derivadas. Então, nós vamos ter aí as famosas equações diferenciais. Então, o nosso modelo matemático, né, a não ser que nós estejamos falando aí na parte de engenharia de alimentos, né, a não ser que nós estejamos trabalhando com
um regime permanente, né? Nós vamos ter um modelo matemático aí, por exemplo, de balanço de massa, balanço de energia, e equações de dimensionamento, né? Então a gente quer, por exemplo, projetar uma indústria, né? Então as equações algébricas que nós utilizamos, né? Elas são válidas para um conjunto restrito de situações, né? Quando nós já temos aí um processo operando em regime permanente, aí nós vamos cair num sistema de equações algébricas, né? Agora, quando nós temos o startup de uma indústria, quando nós temos aí um processo em batelada, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar aí, né, em regime transiente, né? E nós teremos um sistema de equações diferenciais para nós trabalharmos, né? Então, boa parte aí, né, dos modelos matemáticos envolvidos aí na engenharia, nós vamos cair em um sistema aí que vai, para representar, né, esse sistema, esse modelo aí, vai cair num sistema de equações diferenciais, tá? Então, aqui eu acho que mais ou menos responde, né, a questão do... Eu até lembrava, né, desse slide, mas eu acabei não esquecendo na hora de comentar com o Gabriel, né? O que acontece, pessoal? Nós temos, então, aqui, acho que responde melhor o Gabriel, né? Então, nós temos aí uma formulação matemática, tá? Para formar aí o nosso modelo, tá? Nós vamos expressar essas hipóteses em termos de equações diferenciais, tá? E aí, então, dependendo do nível de resolução do nosso modelo, nós vamos acrescentar, tá? Ou alterar as nossas hipóteses. E aí, então, nós vamos ter as predições, né? E nós vamos comparar aí as predições do modelo, tá? Com a realidade, né? Com fatos conhecidos. Então, como eu havia dito anteriormente, né? Nós vamos comparar com trabalhos da literatura ou com dados obtidos experimentalmente, né? E aí, então, nós vamos poder, né, validar o nosso modelo. Então, vamos supor que nós fizemos uma série de hipóteses e obtivemos aí uma predição. E quando nós vamos fazer a predição, nós observamos que, quando a gente compara, né, por exemplo, com dados experimentais, estamos bem distantes, né, do que era previsto, né? O que a gente faz? Nós voltamos aí para aumentar o nível de resolução desse nosso modelo. Então, nós aprimoramos, tá? Adicionamos aí novas hipóteses até conseguir validar o nosso modelo. Então, nós começamos aí com um exemplo aí de dinâmica populacional. É um modelo aí, né, do século XVI, né, do final do século XVI, que foi uma das primeiras tentativas de modelar o crescimento humano, populacional. Então, deu uma engasgada aqui. Então, pessoal, a hipótese que esse autor, né, o Thomas Malthus, adotou foi que essa taxa de crescimento, né, seria proporcional à população total do país naquele instante, né? E aí ele chegou à conclusão, né, que quanto mais pessoas houver em um instante T,
mais pessoas existirão aí no futuro, né? Então, em termos matemáticos, né, como é que ele formulou esse modelo, né, para expressar essa taxa de crescimento? PT, né, aí eu não coloquei aqui, né, opa, deixa eu recuperar aqui, né, PT vai ser igual, né, a P0, né, dPdt igual a Kp, né, proporcional a P, e esse K é uma constante aí de proporcionalidade, né? Então a gente pode dizer que dp, a variedade de dp com relação ao tempo, né, dp dt, é igual a k, né, uma constante de proporcionalidade, vezes p, né, que é a população naquele instante t, tá? Então, esse modelo, pessoal, embora seja um modelo bem simples, né, ele conseguiu, né, ter uma precisão bem razoável, né, na previsão aí desse crescimento da população dos Estados Unidos aí entre os anos de 1790, né, e 1860, tá? Mas a gente consegue, né, com esse modelo bem simples, tá? Modelar o crescimento aí de pequenas populações em um curto intervalo de tempo, por exemplo, o crescimento de bactérias em uma placa de Petri. Eu não coloquei mesmo, né, pessoal? Então, mas a equação, tá? É essa que eu estou falando para vocês agora, né? dp dt, né? A derivada da população com relação ao tempo, é igual a k vezes p. Essa é a equação 1 aí de crescimento populacional, ok? Nós temos também aí, né, um modelo de decaimento radioativo, tá? Não coloquei nenhuma fórmula, né? Nossa, agora que eu estou vendo, tá? Mas a ideia do decaimento radioativo é o mesmo, tá, pessoal? Do crescimento populacional, né? Então a fórmula aqui vai ser DA, tá? DT igual essa constante de proporcionalidade aí, vezes A, né? Em que A, né, é essa quantidade aí de substância remanescente, tá? No instante T, né? Então, se a gente observar, né, a equação 1 é muito similar, né, à equação 2, né, que é essa equação 1 de crescimento populacional, a 2 de decaimento, né, no caso aí radioativo, né? O que vocês têm que interpretar aí é apenas aí a questão dos símbolos, né? No crescimento, esse K, essa constante de proporcionalidade, tá? Vai ser maior que zero, e no caso de decaimento, essa constante K vai ser menor do que zero, tá? Então, só difere aí nessa interpretação, tá? Lá, né, lembrando, no crescimento populacional é dPdt igual a Kp, então o K para o crescimento é maior que zero, e aqui no decaimento é bem similar, né? Só que o K, né, essa constante aí, é menor do que zero, tá?
Eu deixei um exemplo aí para vocês fazerem, tá? Então, pessoal, é bem simples, né? É, é uma equação diferencial aí de primeira ordem, né? Então, a gente tem aí uma cultura que tem inicialmente bactérias, né? Em 1 hora, o número medido de bactérias é 150% maior, ou seja, 3,5 da população inicial, né? Se essa taxa for proporcional ao número de bactérias presentes no instante t, determine o tempo para triplicar o número de bactérias e elabore o gráfico PT em função do tempo, né? Alguém fez esse exemplo aí? Eu fiz, mas eu não fiz o gráfico não, professor. Tá. Você obteve esse tempo aí de 2,71 horas? Isso. Isso, é tranquilo, né? Uhum. Então, pessoal, para quem não fez, né? É só usar aquela expressão, né? dp dt igual a kp, tá? Então, nós vamos ter aí, né, passando o kp para cá, né? dp dt menos kp é igual a zero. Ou dp, aí vocês fazem a separação de variáveis, tá? E vocês têm aí as condições, a condição de contorno, né? Que em 1 hora você tem aí P igual a 3/2 de P0, tá? Então, vocês fazem a separação de variáveis, depois vocês vão integrar, né? A gente sabe que no tempo igual a zero, P igual a P0, no tempo igual a T, P igual a P, né? Então, vocês vão ter aí, essa integral vai dar um ln, né? E aí vocês conseguem, então, achar o valor de K, né? E com o valor de K, vocês conseguem achar a população, aí, o tempo, né? Para chegar nessa população que ele pede, né? Para triplicar o número de bactérias, né? Então, vocês façam depois, né? Vocês vão ver que o tempo necessário para triplicar a população de bactérias é 2,71 horas, né? Então, é um exemplo bem simples aí, né? De aplicação daquela equação, né, de crescimento populacional, né? E aí fazendo, né, vai ser um gráfico lá de você tem, né, do P0 até o tempo aí que vocês vão achar, né, de 2,71, que vai ser 3 vezes a população inicial, tá? Então é isso que é pedido nesse exercício aí, bem tranquilo aí de fazer, né? Depois, né, a gente tem os modelos aí advindos, né, da lei de Newton do resfriamento, né, que vocês tiveram contato, né, lá na disciplina de transferência de calor, né, então transferência de calor e operações unitárias 2, que é bastante conhecido, né, e a lei de Newton, né, pessoal, é uma lei empírica, né, então ele observou essa taxa de variação, né, da temperatura ao longo do tempo, né? Então, o que acontece, né? Você observa a natureza, né? E você faz uma série aí de considerações, né, sobre o que está acontecendo. Então, você faz uma série de experimentos, no caso dele é uma lei empírica, né? Então, Newton ficou observando, né,
o comportamento da temperatura ao longo do tempo, fazendo um aquecimento ou resfriamento, né? E ele chegou nessa proporcionalidade aqui, né? Que é a variação da temperatura com relação ao tempo era proporcional, né? A temperatura do corpo e a temperatura do meio em que o corpo está inserido, né? Então, por essa observação experimental, né, dessa proporcionalidade, né? Bom, vocês sabem, né, quando nós temos aí para transformar, né, uma relação de proporcionalidade para uma equação matemática, o que nós fazemos? Nós inserimos, né, uma constante, né? Então, nós tínhamos essa constante lá na lei, né, do crescimento, e nós temos aqui também na lei de Newton do resfriamento, né? Então, ele colocou essa constante de proporcionalidade, tá? E temos aí a famosa lei de Newton do resfriamento, né? Então, é assim, né? A gente faz uma observação empírica, né? Coletamos uma série de dados aí experimentais, formulamos, né, uma equação matemática e depois nós conseguimos aí validar esse modelo, né? Então, nós podemos dizer que até hoje, né, nós empregamos essa lei de Newton, né? Então, é um modelo válido, né? Então é isso, né? A gente tem que validar esse modelo. E e Newton conseguiu validá-lo, né? Então, até hoje ele é amplamente aí empregado, né, nos problemas de transferência de calor. Então, eu deixei mais esse exemplo aí, né? Então, a gente sabe, né, que quando tira um bolo de um forno, tá? A temperatura dele é 300 graus Fahrenheit, e depois de 3 minutos, então a gente tira do forno, deixa a temperatura ambiente, né? A gente observa que depois de 3 minutos a temperatura é de 200 graus Fahrenheit, né? Então, a gente sabe que a temperatura ambiente é de 70 graus Fahrenheit, e quanto tempo vai levar, né, para ele chegar a essa temperatura de 70, né? E aí pede para fazer, então, um gráfico, né, da temperatura do bolo, né, em função do tempo, tá? Então, a gente parte, né, da equação de Newton, né, dt igual a menos k, T menos T infinito, né, temperatura do meio, tá? E aí, nós vamos ter que resolver um problema aí de valor inicial, né? Sabendo que a temperatura do meio é 70 graus Fahrenheit e a temperatura no tempo zero é igual a 300, né? Resolver esse exercício aí? Simplesinho? Ah, tem a resposta aí, né? Vocês chegaram a fazer? Professor, Oi. a minha questão ficou... meio que eu não consegui resolver porque eu não tinha entendido que ele estava querendo chegar no tempo de 70 graus Celsius. Então, eu fiquei, tipo, faltando mesmo essa informação de qual que era a temperatura que ele queria chegar em tanto tempo. Aí eu fiz aqui na calculadora agora, se ele quisesse chegar a 70 graus Celsius, essa equação tá dando erro. Eu acho que tem que ser algum valor acima de 70. Eu acho. Ou eu comi bola. Eu tentei fazer ela e a minha
consegui resolver, não, porque a expressão que eu achei é T igual a C, E elevado a KT mais 70. E aí, quando eu substituo na temperatura o 70, eu não consigo resolver. Como é que você chegou na temperatura, a expressão da temperatura? Temperatura é igual a uma constante exponencial elevada a KT mais 70. Deixa eu ver como é que eu cheguei aqui nessa. Porque esse K dá negativo, né? Aham, eu achei o K eu achei menos 0,1902 o valor de K. Isso. Só que aí, na hora que eu vou substituir nessa expressão que eu te falei, o meu T é 70, certo? Que é a temperatura que eu quero chegar. E aí, Tá. 70 de um lado e 70 do outro. Aí fica a minha exponencial elevado a KT igual a zero. Aí eu não consegui resolver. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vocês fizeram os mesmos passos. Vamos ver se eu coloco aqui para a gente. É um problema a gente não ter aula, né? Porque assim, presencial. Vocês partiram disso aqui, né? DT. Vou tentar fazer meio. DT, DT igual a K T menos 70. Isso. T0 é igual a 300. T0 é igual a 300. Essa é a condição inicial, né? Então, o que vai acontecer aí? Né? De tal forma que T de 3. Então, se nós vamos ter dt, separando aqui, né? dt. Essa coisa de maiúsculo e minúsculo aqui, tá? T menos 70, né? Sobre, né? Aí, caramba. Sobre T menos 70 é igual a KDT. Separando as variáveis aqui, né? KDT. Certo? Então, nós vamos ter que ln de T. Desculpem aí o maiúsculo e minúsculo, tá uma confusão aqui, tá? É isso que vocês chegaram? ln de T menos 70. Uhum. Opa. Ai, caramba. Igual a KT mais C1, né? KT mais C1. Sim. Então, T vai ser igual a 70 mais C2 e KT, elevado a KT. Certo? Certo. Então, a expressão que vai dar disso aqui vai ser T é igual a 70 mais 230 e KT, certo? Sim. Tá, então deu certo. Aí o K chegou naquele. Então, como a gente sabe que T para 3 é igual a 200, é isso? Então, foi aquele K que você falou, né? Quem me falou foi a Amanda. menos 0,19, né? Aham. 0,19, 0,18. Tá? Exatamente, tá? O que acontece? Então, a expressão que vocês chegaram é essa, né? Na verdade, o que acontece? Realmente, ela vai chegar só no infinito, né? Porque, pelo gráfico, a gente consegue ver 70 mais... É isso, né, que vocês chegaram? E elevado a menos 0,1918? 19, 0,18. Tá? Porque esse limite vai ser 70, né? Até pelo gráfico dá para ver isso. Tá?
Então, ele vai chegar lá só no infinito, né? Aí, a solução é a gente chegar aí, colocar aí 70.1, 70.2, né? Tá? Na verdade, vai chegar a 70 só no infinito, né? É isso que vocês estão falando? Era, porque aí não dava para resolver. Mas tem... Isso. Por isso que porque esse gráfico aqui, o que acontece? Ele vai, mas ele nunca vai chegar em 70, né? Então é isso mesmo que vocês tinham pensado aí, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, né, com meia hora, com 30, sei lá, tipo meia hora mesmo, ele está muito próximo, né? Então a gente pode dizer que se a gente tiver dar um valor numérico, ele não vai estar em 70, tá? Mas em meia hora ele já vai estar lá em 70.4, 70.6, 70.5. Por quê? Porque aqui, ó, por essa expressão, né? Onde que eu estou aqui meio perdido? Por essa expressão aqui, realmente, né? Você nunca vai chegar em 70, né? Mas aí a gente tem uma aproximação, né? Que a gente pode dizer aí que o importante é obter esse gráfico, tá? E que ele está tendendo a 70, já digamos que em meia hora ele já está tendendo a chegar em 70. Mas ele vai aqui e vai embora, né? Mas a ideia desse exercício era exatamente essa, tá? Que nós não vamos ter uma solução finita, mas nós vamos estar muito próximo de 70 já em meia hora. Mas eu acho que vocês resolveram o exercício, tá? A ideia era fazer esse gráfico mesmo, mostrar esse comportamento, tá? Vocês estão satisfeitos com a solução de vocês aí? Sim, aham, deu para entender. Deu para entender, né? Que ele vai. A ideia é essa, mostrar que ele está se aproximando, mas é que ele vai lá pro infinito mesmo. Né? Mas ele está muito próximo de 70 já em meia hora, né? Ele já está. E aí a gente vai aquele problema, né? Nunca vai chegar a 70? Aí que está a sutileza, né, da matemática e o que acontece na realidade. A gente sabe que na realidade vai chegar, né? Na realidade, realmente meia hora, um pouquinho mais de meia hora, vai chegar a 70. Mas o nosso modelo não consegue essa solução matemática, né, de uma temperatura finita, né? Uma temperatura de 70 no tempo finito. Aí vai o bom senso do engenheiro, né? Então, embora matematicamente, né, nunca chegue, né, o tempo é infinito, nós sabemos como engenheiros que na realidade chega, né, que por exemplo, vamos supor aí, se a gente for dar uma resposta, né, em meia hora já chegou na temperatura que a gente desejava, né? Então, um dos primeiros pontos que a gente fala bastante, né, nessas aulas, né, de qualquer disciplina da engenharia, é a questão aí a gente tem uma resposta matemática, né? Mas nós temos que ver que se essa resposta matemática ela ela condiz com a realidade, se ela faz sentido, né, em termos de engenharia. Então, aí que a gente fala muito, né, do senso crítico do engenheiro, né? Então, por exemplo, né, se eu tivesse que dar uma resposta agora para esse exercício, a gente poderia falar, ó, professor, ó, em meia hora está chegando, tá? Embora matematicamente diga que vai um tempo infinito, mas a gente sabe que pelo comportamento do gráfico, né, que ele vai ficar ali paralelo, né, à linha de 70 infinitamente, tá? No tempo infinito. Tá bom?
Aqui, pessoal, aí tá na moda aí, né? A questão dos modelos matemáticos para a disseminação de uma doença, né? Então a gente pode encontrar, trocar a gripe pelo coronavírus, por exemplo, né? Então a gente tem os modelos matemáticos também que conseguem prever, né? Essa disseminação aí de uma doença, tá? Então tudo em função aí, né? Do número de interações entre as pessoas, né? Por isso que a gente fala, por isso que a mídia, né, bate tanto na questão aí das interações sociais, né? Porque se a gente conseguir isolar, né, manter o isolamento social, nós vamos ter menos interações e nós vamos aí diminuir, né, essa taxa de crescimento, né, essa taxa de disseminação dessa doença, né? Então, esse modelo leva, né, essa interação aí em consideração para predizer, né, essa taxa de crescimento da disseminação, tá? Então, nós temos aí mais esse modelo matemático, né, para prever essa disseminação, tá? E com uma condição inicial, né, que se a gente colocar uma pessoa, por exemplo, né, contaminada numa comunidade, como que essa taxa vai crescer com o tempo, né? Levando em consideração que nós vamos ter aí essas interações sociais, tá? Então, acho que eu deixei também lá para vocês resolverem, né? Uma questão sobre isso, tá? E aqui a gente tem mais um exemplo, né? Que é a questão aí de misturas, né? Quando nós misturamos duas soluções, tá? Com concentrações diferentes. Então, mais uma vez, nós vamos cair aí numa equação diferencial de primeira ordem, tá? E eu pedi para vocês, né, resolverem aí esse exemplo, né? Então, a gente tem uma salmoura, tá? Com 300 litros, né? No volume, tá? E aí a gente tem uma vazão de entrada, né? De uma solução aí de salmoura também, a 3 litros por minuto, né? Com uma concentração de sal de 2 quilos aí por galão, né? E a gente tem aí uma retirada também, né? Dessa mistura, né, dessa solução, tá? A mesma taxa de entrada, tá? E aí a gente vai ter a taxa, né, de variação dessa concentração aí de sal com relação ao tempo, tá? Então, pessoal, eu estudei ADT, né? Essa variação aí, né? Com o tempo, né? Vai ser a taxa de entrada de sal, né? Menos a taxa de saída de sal, tá? Então, essa variação vai ser o quê? Né? Se está entrando aí 3 litros por minuto, né? E ela tem uma concentração de 2 quilos aí por galão ou por litro, tá? Aqui, pessoal, acho que está errado. Aqui você pode considerar por litro, tá? Em vez de galão, acho que eu escrevi errado aqui. Né? Então, aqui 2 quilos por litro, tá? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma taxa aí, né? De 6 quilos por minuto, tá? Vocês chegaram a resolver esse exercício aí, esse exemplo?
Ou não deu tempo de fazer? Alguém fez? Alguém, pessoal? Eu fiz. E o que ele pede mesmo? Ele pede... Ele pede a expressão para quantia de sal no tempo. Tá. Então, vocês devem chegar nessa... Deixa eu colocar em algum lugar aqui. Então, vê se está... Vocês devem chegar nessa expressão aqui na quantidade de sal com o tempo, né? Acho que é isso que ele pede. Vocês devem chegar no 600 mais 2t menos 4,95 vezes 10 a sétima vezes 10 a sétima 300 mais t a menos 2. Foi isso, Gabriel, que você chegou? Não, não cheguei nessa daí não, professor. Eu cheguei numa bem mais simples. Eu converti, né? Para começar, eu converti 2 quilos por galão para 2 quilos por litro. Tá, tá. Aí a minha taxa de sal em função do tempo foi 160 menos 110 vezes exponencial elevado a menos t sobre 10, sobre 100. Cheguei bem mais simples. Eu não cheguei a uma parábola assim, não. Ah, tá. É, porque a taxa de entrada, porque vamos supor, né, aqui, ó, vamos tentar adaptar aqui, né, o DADT vai ser o quanto entra, né, eu chamei de RE aqui, e o quanto sai, né. O quanto entra é aquele 6 quilos por minuto, né, você chegou nisso, né, Gabriel? E... Sim. Agora, o quanto sai, a gente sabe que no instante T aí, é igual a 300 litros, né? Então, a concentração de sal no tanque, na saída, vai ser A sobre 300, né? Quanto que eu tenho naquele tempo T sobre 300, tá? Então, esse R de saída aí, né? Vai ser 3 litros por minuto, que está entrando, né? Que está saindo, né? Que é igual a taxa de entrada, vezes A T sobre 300. Ou seja, vai ser A sobre 100. Aí você chegou, né? Até aí, sim. Igual.
Então, o que nós vamos ter a expressão para o A? Né? O A vai ser o DADT, né? Vai ser 6 DADT vai ser igual a 6 menos A sobre 100, certo? O que entra menos o que sai. É isso, né? O meu não deu 6, professor, porque eu fiz aquela conversão que eu disse para o senhor. Ah, tá. Então vai ver que é por isso, né? É que eu coloquei, tá errado no enunciado, né? Tá. Mas o raciocínio seu foi esse, né? Foi, até aí tá igual, só muda o 6 por 1,6 que o meu deu, por causa daquela conversão de litro para galão. Tá. Bem que eu tô achando que... Peraí, deixa eu ver aqui o enunciado. Ah, não, tá. A expressão que a gente pediu era essa mesmo, só, né? Isso, daí para resolver ela, tem uma... Eu consultei do meu livro de EDO, que tem uma expressão que é AT, que é, eu não lembro qual que é essa, é linear. AT é igual a Euler elevado a menos a integral de PDT vezes, abre parênteses, integral de exponencial elevado à integral de PDT vezes Q de t mais constante, fecha. Eu apliquei essa fórmula para eu resolver. Tá, é que na verdade o que eu tinha passado para você, essa resposta que eu passei para vocês antes, faltou uma questão aí de uma condição inicial, tá? É que tá certo o que você falou, é que eu esqueci de falar aqui que a gente tinha uma condição inicial, tá? Que nós dissolvemos 50 quilos de sal em 300 litros. Acho que essa informação não estava no enunciado, né? Deixa eu ver aqui. Não estava, né? Então, Gabriel, com essa condição inicial, fica bem mais fácil resolver, né? Com certeza. Então desculpa aí, faltou essa. Mas é bom que você já fez do outro, você já aprofundou em outro lado, mas vocês podem trabalhar com essa condição inicial aqui, tá? Aí vai chegar naquela resposta que eu falei para vocês, essa aqui, ó. Então, com essa condição inicial, vocês chegam nisso aqui, tá? E aí fica uma equação diferencial linear, né? Aí fica fácil de fazer, tá? Aí é só integrar, tá? Então, resumindo, né? Nós vamos ter que A no tempo zero é 50. Aí fica fácil, né? Eu estou olhando aqui, tá errado, tá? Isso aqui, na verdade, é para outra condição. Isso aqui é mais C e elevado a menos T sobre 100. Vocês vão chegar nessa expressão aqui, tá?
Aí vocês vão achar que C é igual a menos 550. Ou seja, A T vai ser igual a 600 menos 550 e elevado a menos T sobre 100. Tá? Então é isso que vocês vão chegar nesse exemplo aí. Aí é só fazer o gráfico, né, dessa quantidade com relação ao tempo, tá? Bom, eu vou deixar essa gravação para vocês, tá? Lá no YouTube. E aí vocês podem consultar, né, para tirar alguma dúvida, ou se tiverem dúvida na resolução da lista, né, aí vocês podem consultar, tá? Aí depois tem a questão aí da drenagem de um tanque, né, em que a gente aplica aí a lei de Torricelli, tá? Então, imagine que a gente tem aí um orifício, né, um buraco aí no fundo de um tanque, né? E a gente tem a expressão aí para calcular a velocidade desse fluxo de água, né? Na drenagem aí de um tanque, tá? Então, se não me engano, também tem algum exercício aí abordando esse tipo de problema, tá? Temos também aqueles exemplos clássicos, né, de corpos em queda, né? A gente vai aí utilizar a primeira e a segunda, a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, né, do movimento, tá? Acredito que também aí vocês não encontrem problemas, né? Mais uma revisão mesmo nessa parte aí inicial, né? Então aí a gente tem toda aquela questão, né, de conseguir prever, né, a posição com relação ao tempo, né, esse gráfico aí de predição, né, usando aí a segunda lei de Newton, tá? E a questão que a gente tinha comentado lá no início, né, do nível de resolução dos nossos modelos, né, em que quando a gente utilizava a física básica, né, a gente desprezava, né, a resistência do ar, mas para a gente ter modelos mais apurados, né, a resistência do ar tem que ser levada aí em consideração. Tá? Então, nós vamos ter aí uma equação diferencial, né, levando a resistência em consideração, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acredito que, né, não tem muita novidade, né, com relação ao que a gente fez a revisão aí nesses primeiros dias, tá? E que vocês estão aptos, né, para resolver sem dificuldades essa primeira lista de exercícios que eu deixei para vocês disponível lá no campus virtual, tá? Alguma questão? Alguma dúvida? Professor, a entrega dessa lista é pelo seu e-mail ou pelo campus virtual?
Eu prefiro que seja por e-mail, tá? Por e-mail eu tenho mais. Eu já recebo no momento, já visualizo. Pode ser por e-mail. Tá bom, obrigado. Fica registrado também o e-mail de vocês, o horário certinho. Tá? Pode ser por e-mail. Ô, Alexandre, Oi, eu posso te perguntar uma coisa da lista? pode, deixa eu ver se. Tá, pode sim. Em relação ao quê, Amanda? No ponto 1 e no ponto 2, os dois eu considero como pressão atmosférica, ou no ponto 2 eu considero a pressão zero, por ser um jato livre? Você está falando qual exercício, Amanda? Número 1. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Deixa eu ver se tá fácil aqui. O ponto 2 é pressão atmosférica, né? Você está falando. Aham, então eu considero no ponto 1 e o ponto 2 como a pressão atmosférica, né? Ah, ele está aberto aqui, né? Aí eu fiquei com dúvida se eu Está considero aberto. Sim, atmosférico. É pressão atmosférica? isso. Tá bom, então, obrigada. Pessoal, tendo mais alguma dúvida com relação ao enunciado, tá? Vocês podem postar lá no fórum do campus virtual, que aí todos visualizam, né? E a gente tenta esclarecer também, tá? Então a gente pode utilizar essa mecânica de alguma dúvida aí sobre o enunciado, tá? Eu peço para vocês colocarem lá no fórum, tem um local lá indicado, né? Se não tiver, eu crio e a gente tenta responder, tá? E aí, aguardo a resposta de vocês aí até a quinta-feira que vem, né? E vamos ver se a gente faz uma dinâmica diferente aí a partir do ano que vem, tá? Eu vou estar com menos aulas na graduação, e aí eu vou conseguir me planejar melhor aí, menos reuniões também, acredito, os conselhos, e aí a gente consegue uma dinâmica de acompanhar vocês com mais frequência, tá? Tá bom por hoje, então? Podemos encerrar? Sim, acho que sim. Então tá bom, pessoal. Bom trabalho aí. Bom final de ano. E espero encontrá-los aí todos bem em breve, tá? Então, até mais. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia.